Notícia na nossa região. CBN, Café com Política. Cientista Bruno Silva com a gente, seja bem-vindo. Bom dia, Bruno. Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Felipe Pereira e, claro, os nossos queridos ouvintes aqui do CBN Campinas. Tudo certo por aí? Muito bom dia, Bruno, tudo certo, e aí? Por aqui tudo na mais perfeita paz e caos também. E eu aqui, direto de Águas de São Pedro, acompanhando o encontro de gestores municipais da Associação dos Pequenos Municípios do Estado de São Paulo. Tem muitas pessoas aqui, não só dos municípios pequenos, como representantes do Estado, da União. Recebemos há pouco, inclusive, Bruno, o secretário de Estado, né, de Governo, Gilberto Kassab, aqui, falando das relações institucionais também com esses pequenos municípios, reforçando que o Estado, sim, tem dado apoio, renovado os convênios com os municípios para fortalecê-los também. E trouxe também uma visão a respeito do partido, do PSD, né, fortalecido nas eleições deste ano. Fiz uma provocação em relação a 2026 também, em relação ao apoio do Tarcísio de Freitas, quem sabe, né, na disputa para a presidência, mas ele diz que Tarcísio não precisa de incentivo, não. É, muito confiante, né? Kassab muito confiante. E detalhe, né? As respostas dele sempre dentro de uma lógica escorregadia, vamos dizer assim, né? Nem de um lado nem do outro, esperando ver como é que o vento caminha e para que lado ele vai, né? É óbvio que ele sabe que, de alguma forma, Tarcísio de Freitas acabou saindo fortalecido do processo, mas até insisti ontem, quando conversavam, ontem, né, ao longo da semana, quando a gente conversava sobre esse assunto ainda, da repercussão das eleições municipais, que no fundo, que há é um processo maior de dependência de muitos dos políticos em relação ao Estado em si, que atualmente, obviamente, é ocupado por Tarcísio de Freitas. Mas lá atrás, os prefeitos tinham a mesma relação com Rodrigo Garcia, com Dória, enfim, sempre há uma dependência muito grande desse governismo por conta da vinda de recursos. Agora, o movimento que Kassab faz é um movimento importante porque a gente entende um pouco sobre como parte da classe política e da classe política que impacta diretamente nas decisões tem percebido o processo. Acho que ele não quer se comprometer dizendo que é muito cedo para falar da presidência, até porque muita água tem que rolar. Em Brasília, por exemplo, as negociações envolvendo, né, tanto a presidência da Câmara dos Deputados quanto a presidência do Senado passam pela discussão do projeto de anistia ao 8 de janeiro, que eventualmente pode ser incluído os jabutis ali para tentar forçar uma eventual mudança, né, no que diz respeito à inelegibilidade de Bolsonaro para 2026. Acho que eles estão acompanhando com muita atenção esse movimento que está sendo desencadeado agora, passadas as eleições municipais, para depois lá na frente anunciar algum apoio. Mas dizer que não precisa de estímulo é porque, de alguma forma, está no jogo, né, Sandra? Está no jogo, mas em relação, por exemplo, ao evento aqui, né, que recebe municípios que dependem de recursos financeiros, né, do Estado ou mesmo da União, ele reforçou muito a questão da tabela SUS, né, que isso vem sendo garantido para os municípios, mas precisa ir mais além que isso, né, Bruno? Precisa ir muito mais além do que isso, né? Principalmente a região como um todo, que está numa região lindíssima, diga-se de passagem, né? É uma região também que precisa de bastante estímulo no que diz respeito a esse desenvolvimento do turismo como um todo, para poder cada vez mais se consolidar como uma das rotas, não só para o interior paulista, mas se estendendo também para outras localidades, né? Penso que o governo tem que fazer bastante coisa a respeito disso. São Pedro é muito conhecida, né? Águas de São Pedro, enfim, é muito conhecida também por conta da gastronomia como um todo, a questão aí das piscinas, enfim, dos eventos aquáticos. Você tem que cada vez mais, Sandra, acho que esse que é o desafio por parte do governo, estimular o desenvolvimento e a potencialidade de cada região. É óbvio que os municípios menores vão manter uma relação de dependência maior quanto ao governo do estado e, consequentemente, até o governo federal, por conta do incremento financeiro, né? Então, acho que é importante essas cabeças políticas olharem para essa realidade e verem que tipo de estímulo pode ser dado para poder desenvolver mais a região como um todo, né? O Bruno, a gente estava até discutindo sobre isso aqui na abertura do CBN Campinas. Muitas dessas cidades pequenas, elas dependem do turismo, né, enquanto principal atividade econômica. Então, pensar nisso é também uma forma de política, óbvio,
mas é uma coisa que vai além da política tradicional. O Gilberto Kassab até disse ali que quem fizer política em 2025 vai dançar, né? Disse ali, evidentemente, com palavras mais suaves, mas acho que 2025 talvez seja um ano para se pensar nisso. Como fomentar essas cidades pequenas, especialmente com relação ao turismo, em um momento em que a economia tem dado ali alguns sinais de retomada, mas também não dá para ficar 100% politiqueiro. O Kassab tem uma certa razão nisso, né? Não, ele tem razão, porque na verdade é assim, a população não é boba, né, ô Felipe? Essa que é a verdade. Então. Foi prometido tanta coisa, tem tanta coisa filmada, tem tanta promessa que foi feita, né, tantos projetos e ideias que foram apresentadas. Então o pessoal vai querer saber no preto e no branco que isso aconteceu, né? Ou seja, tá ali no papel, tá escrito, foi feito mesmo, saiu o investimento, a obra tá encaminhada, não tá. Como é que isso está sendo feito a partir de agora? A cobrança vai ser grande. E eu acho que as eleições de 24 já mostraram um pouco isso também, viu, Felipe? Embora muitos tentaram fazer algumas associações, mas do ponto de vista de lógica de divisão eleitoral nacional, dos estímulos da classe política, acho que muito do que a gente viu do resultado refletiu o quê? O fato de que as pessoas estão observando o comportamento desses gestores, dos políticos locais, dessas lideranças também regionais / nacionais, que é o caso de Kassab e de outras lideranças políticas, para ver qual que é a capacidade deles em efetivamente dar respostas, né? Se mudar alguma coisa ao longo do curso aí de 2025 para 26 e essas respostas não vierem, não tenha dúvida que lá na frente também nós teremos algo nas urnas. Por quê? Porque o interesse de muitos desses partidos, inclusive o próprio dele, PSD, PP, União Brasil, PL, vários, e todos até de maneira geral, se a gente parar para pensar, mas especificamente desses que estão dentro desse arco político, que dependem bastante desse envio de recursos, que as políticas funcionem, que os eleitores vejam as obras feitas, né? Isso vai impactar lá na frente na construção dos futuros deputados estaduais e federais, né? Então o Kassab tem razão quando olha e diz, olha, é preciso fazer política mesmo, não dá só para viver de promessa vazia e de falar bonito para as pessoas, né? Muito bem. Ô Bruno, ontem eu chamava a atenção no finalzinho da nossa conversa a respeito de uma discussão na Câmara Municipal de Campinas que já debateu inúmeras vezes, mais recentemente no último sábado, em audiência pública da Comissão de Constituição e Legalidade, o projeto de lei que cria o Polo de Inovação e Desenvolvimento Sustentável lá no distrito de Barão Geraldo. Essa proposta já vai passar por uma primeira votação hoje na Câmara. E depois, antes da segunda votação, eles ainda pretendem fazer mais uma audiência. Achei um pouco contraditório, né? Embora já tenham ocorridas outras audiências, o tema é polêmico porque tem a manifestação de moradores de Barão Geraldo contrários à implantação desse parque tecnológico lá no distrito, né? Mas vai votar num primeiro momento, depois vai ouvir a população de novo para ter uma segunda decisão? É assim mesmo que funciona? Geralmente não, né? Geralmente as audiências vêm antes, né? De início do processo de deliberação como um todo. A gente sabe que já teve audiência a respeito disso. É um ponto que tem gerado muita discussão, principalmente com quem está lá em Barão Geraldo, né? Até por conta que muda o zoneamento, muda a lógica de investimento, traz algumas transformações no espaço, para deixar bem resumido para o nosso querido ouvinte, né? Mas eu penso que, inclusive, o Legislativo fez isso de caso pensado mesmo, viu, Sandra? Porque vamos fazer a votação, acredito que há uma expectativa majoritária ali, né, do Parlamento, em aprovar o projeto, e a partir disso a gente vê qual vai ser o tamanho da força disso tudo e a resposta da população, né? Ficou quase como sendo, vamos dizer assim, um plebiscito via audiência, né? Então, não sei. Acho que, de repente, o Legislativo está testando aí para ver se a versão final do projeto fica mais ou menos a contento da população, né? Obviamente que aqueles que discordam vão tentar mobilizar para poder inflar essa audiência que virá antes da segunda votação como um todo. Porque mexe na lei de uso, ocupação de solo, como você falou, né? São regras ali que foram colocadas, algumas foram alteradas diante até da repercussão que teve em relação a esse projeto lá no distrito, mas mesmo assim não se chegou num consenso. Agora, tendo o governo, maioria na Câmara, a gente já tem um entendimento para onde vai isso, né? Sim, a gente acredita que tem uma tendência muito forte à aprovação, mas precisa haver, inclusive, a capacidade de mobilização das pessoas, né, Sandra? Aquilo que a gente diz. Às vezes a elite política, vamos dizer assim, que está representada no Legislativo, à frente do Executivo, tem uma preferência, mas a depender do volume das pessoas,
do nível de contestação, dos argumentos trazidos, da dor de cabeça que pode gerar, você muitas das vezes reflete a decisão ou consegue transformar o projeto ainda, né? Fazer mudanças no projeto pontuais que às vezes venham mais a contento. Do legislativo, né, gente? É a tensão que faz parte em legislar, que tem que lidar com esses diferentes interesses. Vamos ver como é que isso tudo vai responder. Mas não é muito comum, não. Pelo menos não que eu me lembre aqui de audiências serem realizadas, né? Após uma primeira votação para a segunda votação, né? É meio inusual, vamos dizer assim. E assim acompanhamos, né? Não só este assunto, como outros também que estão sendo analisados, que mexem também com mudanças na lei, principalmente dessa de regulação do e uso do solo, né? Porque impacta na vida aí de milhares de pessoas. Não tem a menor dúvida, impacta mesmo, viu, Sandra? Claro, o projeto ele é bem técnico também, né? Tem uma série de questões ali que não dá para a gente explicar nos limites aqui todos os impactos, enfim, tudo que vai acabar rolando, mas o fato concreto é isso, mexe numa lógica de ordenamento urbano, mexe numa lógica de ocupação do solo, como você disse, e, portanto, afeta diretamente a vida das pessoas, né? Inclusive, tem a Comissão de Política Urbana que está votando os pareceres sobre o projeto de lei que possibilitam o corredor ecológico lá no Santa Genebra, também o reuso de água na cidade. É isso aí. Muito bem, Bruno Silva, muito obrigado, viu, pelo nosso café de hoje. Amanhã estamos de volta neste mesmo horário, se tudo correr bem. Tomara que tudo corra bem, né, meu amigo? Olha, tomara. Um abraço grande para você, Felipe, né? Abraço para Sandra, que quero desejar, viu, Felipe Pereira, queridos ouvintes, que dê uns mergulhos lá e aproveite, né, a água de São Pedro também, né? Acho que é mais do que justo, O tempo tá pedindo né, para gente, isso, viu, Bruno? Tá um sol aqui para cada um. Não. Depois que sair do ar, acho que é mais do que um justo, banho, aproveite, sim. viu? Até amanhã, Bruno. Um abraço, gente, abraço. EPTV é notícia na CBN. Tem mais um com vontade de mergulhar nas